A grande expectativa do torcedor do Flamengo é pela volta de Pedro. Na segunda-feira, alguns veículos até chegaram a afirmar que o jogador estará à disposição do técnico Felipe Luiz na partida deste sábado contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, sendo que antes, na quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Os dois jogos serão no Maracanã. Depois, o Flamengo joga contra o Atlético em Minas, na terça-feira da semana que vem, véspera do Aeroflá, véspera do embarque no Rio de Janeiro, rumo a Lima, no Peru, onde no outro sábado, dia 29, o Flamengo fará a decisão da Copa Libertadores da América diante do Palmeiras. Qual a situação de Pedro? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Kraken. Você certamente já ouviu falar de Bitcoin. O que você talvez não saiba é que o Bitcoin foi o ativo que mais se valorizou nos 15 últimos anos. E a Kraken agora está no Brasil. Ela existe desde 2011, tem mais de 15 milhões de clientes e você tem atendimento em português. Pode negociar mais de 490 criptomoedas e dólar, que rende até 5,5% ao ano. Se você já está iniciado no negócio, também existem opções de trade e alavancagem para você poder negociar ainda melhor. Então, o que você faz? Entra em contato com a Kraken por intermédio do link no primeiro comentário fixado ou desse QR Code que você visualiza na sua tela. E aí você vai fazer bons negócios com toda certeza com a Kraken. E aproveite aí essa promoção que está na sua tela também. Negocie $200 e ganhe $10 em Bitcoin com a Kraken, que patrocina esse vídeo e apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Amigos, nós dissemos isso aqui no canal já faz tempo, né? O Pedro se machucou, vai fazer aí 4 semanas, nessa quarta-feira, dia do Fla-Flu. A lesão aconteceu no jogo contra o Racing, né? Pela Libertadores da América, o jogo de ida, vitória do Flamengo por 1-0. Ele caiu e sofreu uma fratura no braço. Ainda continuou em campo mesmo com o braço quebrado. Mas aí as dores foram ficando insuportáveis, digamos assim, o jogador teve que sair. Evidentemente, naquele momento não havia ainda a noção da gravidade da lesão. Depois que foi tirar a radiografia, aquela coisa toda, aí os médicos constataram. Como expliquei lá no começo, conversando com médicos, conversando com pessoas do Flamengo também, apuramos que, primeiro ponto, o mais importante na primeira semana de recuperação do atleta, sendo que essa lesão, ela leva de 4 a 8 semanas para o jogador, para a pessoa, né, ter a consolidação e ficar boa. 4 semanas, 1 mês, 8 semanas, 2 meses. Então, no mínimo 1 mês, no mínimo 4 semanas. 4 semanas teremos nessa quarta-feira. E já na primeira dessas 4 semanas, o jogador informava aos médicos, quando examinado diariamente, que as dores estavam diminuindo. Os médicos explicavam o quê? A redução da dor significava, naquele momento, a consolidação ou a cicatrização, se fosse uma ferida, né? Ou seja, o jogador está ficando bom do problema. Até naquele momento, o que diziam os médicos? Essa informação que o jogador passa para os médicos nesse momento, ela é mais importante do que um raio-x ou coisa parecida, qualquer tipo de exame de imagem. Por quê? Porque nesse momento não se percebe visualmente, não se perceberia a evolução da consolidação, mas o fato de a dor diminuir significava que estava sim consolidando. E ele foi seguindo esse processo. Já na semana retrasada, na segunda para a terceira semana, ele já pôde fazer atividades de campo. Primeiro ele estava fazendo só esteira, fazendo atividades aeróbicas para poder manter a forma, mas sem poder ir para o campo, tendo mais cuidados ali com o braço, usando aquela tala. E aí ele foi para o campo, mas com a equipe de fisioterapeutas, com o pessoal da área médica, ou seja, sem poder fazer atividades mais intensas, mas já trabalhando no campo. Na semana seguinte, ou seja, naquela que passou, ele já pôde fazer atividades com os companheiros, mas sem contato físico, ou seja, não pode disputar a bola, esbarrar, ter contato, mas pode chutar a bola, tabelar, trocar um passe, já pôde fazer esse tipo de atividade. E a tendência agora é ele partir para atividades mais intensas nessa semana, já está partindo para essas atividades mais intensas, de maneira que ele possa atuar no sábado contra o Bragantino ou na terça contra o Atlético. A definição sobre isso não virá antes de quinta, sexta-feira. Por quê? Os médicos vão aproveitar a terça, a quarta, a própria quinta-feira ou até a sexta para avaliar para e passo a recuperação do jogador, o estado clínico do atleta, se sente dor ou não, se está confiante nas disputas de bola. Então, era
impossível afirmar no começo da semana, na segunda-feira, que o Pedro vai ser relacionado para o jogo de sábado. O que dava para dizer, e dá para dizer hoje, eu gravo esse vídeo na terça-feira, é que é provável que ele esteja disponível no sábado, mas não dá para ter certeza, justamente porque não temos a informação. A informação só vai surgir no momento em que, no transcorrer dessa semana, o jogador manifestar positivamente a reação, ou seja, não estou sentindo nada, está tudo bem, estou em condições, demonstrar agilidade e não ter receio de disputar a bola, né? E pode acontecer o contrário, insegurança, está sentindo dor, não está legal, sente que não é o momento. Então, qualquer coisa que se diga agora, em caráter definitivo, desculpa, mas é uma tentativa de adivinhar o futuro, é um chute. Um chute com possibilidades bem razoáveis de acertar o alvo. Por quê? Porque se tudo correr bem, como vem correndo até agora, aconteceu nessas 4 semanas que vão se completar na quarta-feira, ele vai poder jogar no sábado. Mas só teremos a certeza justamente um dia antes, talvez 2, mais provável até, pelo que dizem pessoas do clube, na sexta-feira. E por que isso? Porque essa semana é decisiva para poder avaliar o Pedro, conversar com o Pedro, ver o seu desempenho em campo, ter o feedback do jogador. Não estou sentindo segurança, está tudo bem. Aí tem a questão de adaptação da tala, uma tala menor. O Flamengo preparou, como já foi amplamente anunciado pelos companheiros, 2 diferentes para obter a aprovação da CBF, depois da Conmebol poder jogar. Evidentemente tem que ser um material que não ofereça risco aos adversários e aos companheiros de time, de repente disputando uma bola. Imagine, por exemplo, se o jogador fosse atuar com um gesso no braço. Movimenta o braço, pega no rosto de alguém, no queixo, vai nocautear o cara, né? Não dá para jogar com um negócio daquele, além de ser pesado, né? Até para a movimentação do jogador. Então tem que ser uma tala leve que não ofereça risco ao adversário e que proteja o braço do jogador. Que se em 4 semanas você tem uma boa consolidação ali do osso fraturado, não significa que você possa também em tão pouco tempo tratar aquilo ali como se não tivesse acontecido nada. É óbvio isso, não é preciso ser médico para saber que o cuidado tem que existir ali. Importante frisar que essa fratura do Pedro, ela foi uma fratura que ele, digamos assim, ela não fragmentou o osso, ele não ficou em vários pedacinhos, rachou, né, digamos assim. Então é como se tivesse que colar. Até usei uma comparação lá atrás, é como se você pegasse uma xícara de porcelana e ela tivesse quebrado, mas ela quebrou e não esfarelou, ela só partiu. Você passa aquela cola super, né, aquela que cola até o dedo, um no outro, e ela de repente fica até legal. Agora, se esfarelar em vários pedacinhos, é mais difícil de você fazer com que ela volte ao normal, talvez seja impossível. No caso específico do ser humano, quando quebra o braço e ele fica muito fragmentado, os médicos dizem que aí aumenta a probabilidade, é quase certa, né, a necessidade de uma cirurgia, às vezes para colocar até uma placa, pino, aquelas coisas todas. O Pedro não precisou disso, então não foi uma fratura tão grave como poderia ser em outras circunstâncias, mas a confirmação da atuação do jogador no sábado, ela ainda está pendente. E um detalhe importante, se até a sexta-feira o Flamengo sentir que não é o momento do Pedro voltar a campo sábado contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo já tem a chance de fazê-lo na terça-feira contra o Atlético em Minas Gerais. Não que ele tenha que atuar aos 45 minutos ou 90 minutos, mas que ele possa jogar um período de partida em que ele possa demonstrar estar seguro para jogar a final no dia 29. Então o Flamengo terá ainda 2 chances, contando o sábado e a quarta-feira, a terça, aliás, da semana que vem, para colocar o jogador em campo. E quanto ao Fla-Flu? Bem, aí eu gravo o vídeo na terça-feira, é uma probabilidade muito pequena, pelo menos a informação que nós temos. Teria que acontecer alguma coisa muito surpreendente para que ele pudesse estar em campo na quarta-feira, que é o dia em que se completa a 4ª semana da lesão. A tendência é que ele possa estar em condições no sábado, mas é preciso ter um pouco de paciência. Eu me lembro, por exemplo, que o Eric Pulga demorou um pouco mais do que o previsto para voltar, e foi uma fratura também, fratura no pé. Havia uma expectativa otimista, né, e uma pessimista. E ele voltaria algumas semanas antes daquilo que aconteceu. Ou seja, a recuperação acabou sendo um pouco mais lenta do que poderia ser. Não que tenha demorado mais que o normal, mas o que eu falei, uma como a do Pedro, por exemplo, 4 a 8 semanas. Então, se o cara se recupera em 5 ou 6 semanas, não é um absurdo. Perfeitamente normal. Mas aí não daria tempo dele jogar a final da Libertadores, né, 6 semanas. Então é fundamental que ele se recupere nesse período mínimo de 4 semanas. Mas só saberemos realmente a realidade, o que vai acontecer mais adiante. Antes disso é tentar antecipar o fato. O fato ainda não aconteceu, ainda não existe uma certeza absoluta, mas a possibilidade de Pedro poder jogar a final da Libertadores, ela é real.
A grande questão é como estará se sentindo. Acho que esse é o ponto mais importante, que tem que ser muito bem avaliado pelos médicos do Flamengo e pelo próprio jogador. E você pode avaliar uma forma de de investir, né, em criptomoedas, em Bitcoin, com a Kraken. Entre em contato com a Kraken. No primeiro comentário fixado tem um link, também um QR Code que você visualiza em sua tela e você poderá fazer bons negócios em criptomoedas. São mais de 490 e o Bitcoin, que foi o ativo que mais se valorizou nos 15 últimos anos. Kraken, desde 2011 na estrada, mais de 15 milhões de clientes. No Brasil, atendimento em português, a Kraken apoia o nosso jornalismo. A nossa próxima live será nesta quarta-feira, depois do Fla-Flu, o jogo 9h30 da noite. A live começa lá para 15 para meia-noite, mais ou menos. Eu conto com a sua audiência, evidentemente, na live dessa quarta-feira, após Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Quero convidar você também a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live, você pode faturar uma camisa oficial toda segunda-feira no sorteio na área. Na área, segundas e sextas, às 11 da manhã, eu participo e tem sorteio toda segunda-feira. Você também deve se inscrever no canal, tem live todo dia às 11 horas da manhã. E, claro, pode participar do bolão e faturar no bolão da S1 Live se você for integrante do Clube de Vantagens da S1 Live, que é um canal no YouTube que todo dia tem live às 11 da manhã. Vá lá conhecer, se você não conhece, faça inscrição no canal S1 Live no YouTube, caminhando aí para os 200 mil inscritos. Quero também aqui destacar os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives. Faça a inscrição no canal de cortes e também para o Clube de Membros. Participando do Clube de Membros, você apoia o jornalismo do canal. Os links estão, repito, na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link para o meu blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto do futebol, e também para o parceiro Uso 360. A data FIFA ainda está em curso, a última de 2025. Se você não curte a data FIFA, tem lá a camiseta e tem a caneca Eu Odeio a Data FIFA e o cupom que dá desconto, cupom Data FIFA. Tem também o cupom Mauro César, que vai te dar desconto em todo o site Uso 360. Muita coisa bacana por lá, dê uma navegada e use o link no primeiro comentário fixado. Então, confirmando a live na quarta-feira, depois de Fluminense e Flamengo aqui no canal, eu espero vocês. Valeu e saudações.